O impacto das mudanças climáticas será discutido no Brasil neste ano. A COP30 em novembro, mas a Igreja Católica já se reúne em várias partes do país para debater questões ambientais que serão apresentadas no evento. Neste fim de semana foi a vez da capital mineira, Belo Horizonte, ser a sede de mais um encontro em preparação à Conferência do Clima. Belém, no Pará, foi escolhida como sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A COP30 vai reunir líderes de todo o mundo para discutir medidas urgentes diante da crise ambiental que ameaça o planeta. De grande importância para o nosso país, a COP30 será realizada em Belém do Pará, região amazônica, é considerada ali um pulmão hoje para o planeta. Um lugar que pede muito cuidado em termos de preservação. Então, essa COP é um chamado para uma responsabilidade socioambiental. Estamos atravessando essa crise climática grave, com suas consequências, né, cada vez mais percebemos aí danosas. Então é hora de mudar a maneira de relacionar com a natureza, com o meio ambiente. Esse modelo econômico predatório que explora, que destrói, precisa ser substituído, né, para uma proposta de um modelo econômico que dialogue com a natureza e a respeite na sua dignidade. Diversas entidades e movimentos sociais se articulam em todo o país na preparação para a COP30. E dentre os organismos da sociedade civil que constroem esse processo está a Igreja Católica, que reforça sua missão em defesa dos direitos, da vida e do cuidado com a casa comum. A importância da pré-COP, porque ela nos coloca em conexão direta com a COP30. A COP30 é um evento civil, na qual participam os chefes de Estado, contudo a Igreja ela está imersa, presente nessa sociedade. E os temas da preservação ambiental, do cuidado com o meio ambiente, da ecologia, da casa comum, que já eram tão caros no pontificado de Papa Francisco, eles tocam toda a Igreja. O Papa Francisco insistia sobre a participação dos cristãos e da Igreja na transformação social e para deter essa destruição do meio ambiente. O Papa atual também continua nessa linha, então nós estamos felizes de podermos dar a nossa contribuição como um apelo de Deus em Jesus Cristo para nós cuidarmos da nossa casa comum. A Igreja rumo à COP30 é um movimento que articula dioceses, pastorais e movimentos católicos em torno da ecologia integral. Boa parte dessas ações é construída coletivamente em encontros como esse em Belo Horizonte. A Igreja reúne lideranças locais para escuta, formação e propostas concretas. Então estamos passando por todas as macro-regiões, agora estamos aqui no leste, começamos lá pelo norte em Belém, depois fomos para o nordeste, para o sul e vamos finalizar em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Então esses encontros eles têm o objetivo de garantir que a Igreja do Brasil, né, entendendo que a COP30 vai acontecer no nosso território, que a gente consiga fazer um debate sobre o que significa esse evento tão importante, né, esse grande fórum que debate as mudanças climáticas no mundo e em sintonia com toda a caminhada que a Igreja já vem trilhando, né, ao longo dos últimos anos, sobretudo, enfim, ouvindo o clamor do Papa Francisco, né? Pré-COP reuniu em Minas Gerais representantes do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Os participantes levantaram pautas específicas das regiões, entre elas os impactos da mineração em Minas Gerais e a urgência de se pensar em modelos econômicos mais sustentáveis de vida. Para a nossa realidade de Minas Gerais, sobretudo a questão da mineração. Eu venho mesmo de uma área, de um território, assim como que tomado pelas mineradoras, e padecemos dessas dificuldades, de que os territórios onde tem a mineração, as populações sejam ouvidas. É preciso respeitar a soberania popular, é preciso também que as leis sejam mais exigentes no sentido realmente de proteger tanto a vida humana quanto a vida do planeta, nossa casa comum. O nosso regional, nós temos uma comissão que se chama Comissão para Ecologia Integral e Mineração. Esta comissão é a única, a partir daquela que existe em âmbito nacional, que existe nos regionais. Por quê?
Em nosso estado de Minas Gerais, temos essa trágica infelicidade de tantos crimes ambientais já acontecidos aqui. Então, se por um lado é uma alegria por acolher e receber tantos e tantas que trabalham no tema da casa comum, por outro lado, há um sentimento de tristeza, porque existem crimes que foram realizados e que, por vezes, precisam ser mais cuidados. Nós estamos lançando um guia de implantação da Pastoral da Ecologia Integral para todo o estado de São Paulo. Uma preocupação que todas as 43 dioceses do estado de São Paulo trabalhem o tema da ecologia integral. Segundo, no Vale do Paraíba, nós estamos tendo a implantação de uma termoelétrica e isso causa impactos ambientais seríssimos e gravíssimos. E nós queremos defender a causa do povo do Vale do Paraíba para que os impactos dessa hidrelétrica, dessa termoelétrica, não possam, de maneira demasiada, ferir a dignidade do nosso povo presente naquela região do estado. Então, também luta e defesa por aquelas necessidades. A expectativa é de que as propostas locais ganhem força nacional e influenciem o debate global durante a COP30. Diretamente a gente não vai participar da COP30 porque ela é uma reunião de líderes, né, enfim, chefes de Estado. Mas a gente sabe que a mudança, né, em relação ao clima, ela vem dos territórios. Então é mobilizando as pessoas, fazendo processos de escuta que a gente, de fato, vai conseguir chegar a alternativas, né? Pois é, Edu, a emergência climática não é mais uma previsão, ela é realidade. Em preparação para a COP30, que acontece em novembro, em Belém, líderes religiosos, movimentos e pastorais do sul do Brasil se reuniram na COP Sul para discutir a justiça climática e também o cuidado com a nossa casa comum. Afinal, como a fé pode se transformar em ação diante dessa crise ambiental? Nós vamos conversar com um dos organizadores da COP Sul, o Frei Olávio Dotto. Frei, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Eduardo. Uma alegria poder estar com vocês. Frei, já te pergunto, né? Qual é o maior objetivo com a realização da COP Sul? Então, veja, eu estava agora assistindo a reportagem da COP do Leste, né? Os objetivos são os mesmos, né? É a igreja ter esse olhar para essas grandes regiões, né? Dado que o nosso Brasil é continental, para que a igreja ela compreenda exatamente os impactos ambientais que nós estamos vivenciando em cada grande região do Brasil. E como a igreja, com a sua capilaridade, com a sua penetração nas comunidades, mas também com a sua força de incidência, ela pode ajudar, assim, primeiro, para dentro, para que os fiéis, os cristãos, católicos e católicas tomem consciência da grave crise climática que nós estamos vivenciando, de modo especial tudo que nós enfrentamos aqui no Sul, né, nesse período, nesses últimos 2 anos, podemos dizer assim, de tantas enchentes, mortes, impactos. Então, como que nós podemos ser uma igreja profética nesse território desses 3 estados do Sul? E o segundo ponto é esse olhar da incidência. Então, a gente discutir os problemas, mas também a gente... como é que a gente faz esse papel dos nossos espaços de incidir para que haja políticas públicas adequadas, seja saneamento, habitação, enfim, tantas e tantas políticas públicas que nós somos chamados também, com o nosso papel de igreja, a fazer essa incidência. Frei, boa tarde, muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida. Pergunto para o senhor, né, como é que a igreja pode atuar como ponte na construção de soluções climáticas reais? A gente lembra, né, o Papa Francisco falava muito da nossa missão como cristão de sermos pontes para derrubar os muros, né? E a igreja vai justamente nesse caminho. Exatamente, Eduardo, isso que você coloca. Acho que o papel nosso é quando a gente discute os problemas locais, a gente ajuda as nossas populações, as nossas comunidades tomarem a consciência dos impactos, o que a gente pode fazer, é a gente atuar exatamente nessa perspectiva de ponte. Primeiro, a ponte no sentido de que a igreja ajuda também os fiéis nas pequenas ações, o que é possível fazer para mudar, para melhorar o nosso mundo, o nosso espaço local, mas a ponte também é a seguinte, daqui para, assim, os setores públicos. Então, como é que a gente leva essas demandas? Aquilo que eu falava há pouco, Eduardo, a igreja tem essa capilaridade,
tem esse crédito, né, grande junto à sociedade. Então, como é que a gente leva também as demandas? Então, ajuda a incidir lá no nosso município, no estado, em nível nacional, em termos de políticas públicas, para que haja, de fato, uma tomada de consciência do cuidado, do cuidado dos nossos territórios. Então, políticas públicas em defesa de comunidades, dos territórios, das populações, enfim, das nossas matas, florestas, rios, Frei, com relação nessa omissão de muitos governos com relação à crise climática, a igreja, ela vem tomando e pegando também um papel que deveria ser do Estado nesse quesito? Veja, Taina, Rayane, a igreja não quer substituir nenhum papel de ninguém, de nenhum ator social, Mas a igreja, ela tem esse papel do profetismo. A igreja cobra exatamente do Estado que ele assuma o seu papel. Então, inclusive, a igreja, por exemplo, vou citar um exemplo bem concreto, as igrejas do Sul Global, a igreja da América Latina, a igreja da Índia e a igreja da África, firmaram, elaboraram um documento para ser um documento de incidência na COP oficial em novembro, em Belém. A gente pode dizer assim, como que também nós, em cada pré-COP que está sendo realizada, realizamos 4 até agora, em início de agosto teremos a 5ª ali no Centro-Oeste, também em cada pré-COP, o objetivo é termos um pequeno documento nessa macro-região, para a gente poder também incidir nos nossos espaços, cobrar isso que você falava. Se a gente constata que na nossa grande região, digamos aqui, nos 3 estados do Sul, a omissão dos poderes do município, do estado, como é que a igreja, então, com esse documento, ela incide para que o governo ele também assuma a sua responsabilidade na defesa do cuidado desse território e compreende os nossos estados do Sul. Novamente, o cuidado ambiental das matas, florestas, saneamento, habitação, então, assim, a conscientização de uma coleta responsável do lixo, enfim, tantas possibilidades, porque é um tema muito complexo, Esse da ecologia integral, os impactos das mudanças climáticas que nós estamos enfrentando agora. O fato é esse, Frei? As mudanças climáticas já estão aí, o clima extremo, os eventos extremos já estão acontecendo, infelizmente. Aconteceu com o Rio Grande do Sul e é preciso medidas urgentes. E a igreja está fazendo a parte dela, abrindo essa discussão, esse debate com a sociedade de uma forma geral. Nosso muito obrigado pela presença, pela participação aqui no TJ Aparecida. Um abraço de todos nós a vocês aí. Certo, um grande abraço, obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos. Uma ótima semana ao senhor.